Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Tradicorno Desperto. Ele é um cara que sumiu tem um tempo da comunidade, mas agora ele está voltando a promover vídeos aqui. Quando eu tinha o meu servidor do Discord, eu conheci pessoalmente, a gente já trocou umas ideias, ele era assinante do servidor do Discord. Ele deve estar na Corte das Corujas atualmente, porque eu troquei o servidor do Discord para a Corte das Corujas. Inclusive, se vocês quiserem ter acesso à Corte das Corujas, link na descrição e no comentário fixado. É onde está 80% dos meus vídeos e tem um servidor no Telegram privado somente para assinantes com mais de 540 membros, chegando a 550. E também tem lives mensais e conteúdos semanais exclusivos. Mas enfim, eis o que o Tradicorno Desperto tem a dizer. Olá, Coruja, obrigado pelo ótimo trabalho e contribuição para a comunidade. Gostaria que elaborasse sobre o seguinte tema. Por que os seres de luz perdoam facilmente e com tanta frequência seus agressores? Caso não conseguir elaborar tanto sobre o tema, pode usar o restante do vídeo para desenvolver o tema como quiser. E Tradicorno Desperto, muito obrigado por mais uma doação e excelente tema de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um tema de vídeo aqui no canal e escolher um assunto qualquer para eu falar aqui, desde que siga as regrinhas que lá estão, vocês podem fazer isso acessando o link na descrição e no comentário fixado. Tem no LivePix e tem no PayPal também, caso vocês estejam fora do Brasil, tá? Agora vamos a esse assunto. É um assunto complicado. Se eu fosse para falar 100% do que eu quero, do que eu penso aqui, esse canal ia cair. Eu já fiz vídeos muito mais pesados a respeito, que estão na Corte das Corujas. Vocês podem dizer, Coruja, você está dando golpe na sua comunidade porque você só está querendo lucrar, você está guardando ouro aí só para quem paga. Meu parceiro, não culpe a mim, culpe ao Calvo do Campari que só vive fazendo merda. Eu tive que esconder vídeo na primeira merda que ele fez, tive que esconder vídeo na segunda merda que ele fez, já teve canal que caiu pra cacete, já tem polêmica aí que surge toda hora, é o Fantástico, é a Rede Record, é a Bandeirantes, é todo mundo querendo foder a gente. Então o que eu posso fazer é deixar a parada mais leve disponível para todo mundo, e quem se interessar mais e quem quiser ajudar o conteúdo também, fazer a assinatura para ver as coisas mais pesadas. Mas não se preocupem. Para vocês que não querem ou não podem fazer a assinatura da Corte das Corujas, eu vou fazer o máximo para entregar um conteúdo edificante, mas não vai ser aquela coisa brutal não, tá? É o negócio mais brutalizado mesmo, vai estar lá na Corte das Corujas. Então vamos a esse assunto. Olha, eu não sei vocês, eu não sei o quanto vocês já adentraram no universo feminino, o quanto de curiosidade vocês tiveram para realmente estudar, digamos assim, a mentalidade feminina, principalmente no que tange às suas fantasias e aos conteúdos mais íntimos que elas consomem. No sentido de erotismo mesmo, literaturas e até pornografia. Tem um livro que eu não recomendo para vocês se vocês entraram nessa comunidade agora, se vocês passaram a estudar a mente feminina agora, porque talvez seja muito chocante para vocês. Eu digo isso, não é nem tentando fazer assim psicologia reversa, sabe, ficar criando suspense, é porque tem muito homem que não está pronto para esse tipo de coisa agora, porque foi educado ao longo de toda a sua vida para entender o feminino como algo mais sacro, mais virtuoso, ou pelo menos mais que o masculino, entendeu? E esse livro, Meu Jardim Secreto, da Nancy Friday, ele é muito pesado, ele é muito explícito. Ele foi escrito nos Estados Unidos na década de 70, só para vocês terem uma ideia. A Nancy Friday, ela coletou, através de cartas, fitas e entrevistas pessoais, fantasias eróticas de várias mulheres dos Estados Unidos, e aí ela compilou tudo em um tipo de romance, tá? Quando eu digo romance, ele não é porque tem teor romântico, é uma romance, vocês devem saber, né? Talvez eu esteja até explicando à toa, para vocês que já sabem, mas é uma categoria de literatura, e ela não conseguiu publicar esse livro porque várias editoras recusaram, porque era muito perturbador de fato. Inclusive esse livro foi banido na Irlanda, tá? E alguns outros países também, se não me engano, porque ele é muito transgressivo. Vocês podem encontrar esse livro em PDF em pesquisas rápidas pelo Google, mas já lhes adianto que provavelmente para muitos de vocês vai ser uma leitura sofrível, tá? Sofrível, como para mim foi no primeiro momento que eu tive contato. Óbvio, eu já tô ronquipilado há anos, então para mim é mais risível do que sofrível. Eu sinto no máximo aquele famoso cringe, né? Eu olho para aquelas fantasias assim que envolvem atos forçados, sequestro,
E eu sinto aquela crinjada, sabe aquela crinjada? Tipo, você fala, putz, como é que alguma pessoa pode pensar nessa merda? Mas enfim, é um best-seller e tem uma certa riqueza de detalhes, e isso não é um elogio. É o máximo que eu posso falar sobre esse livro e é o que eu posso dizer que é a porta de entrada para vocês entenderem não necessariamente o profano feminino, mas para desmistificar uma construção que nos é dada, uma educação que nos é dada como homens, de que as mulheres não pensam nesse tipo de coisa, que quando elas desejam sexualmente, elas fazem de uma maneira muito mais límpida, muito mais pura, de uma maneira muito mais monogâmica, idealista, até mesmo virtuosa e romântica. Não é assim, tá? É muito mais sórdido, muito mais sujo do que se imagina, tanto quanto, talvez até mais em alguns casos, do que a maioria dos homens, ou o conceito geral, né, do que se imagina ou que se vê de desejos sexuais masculinos. Eu não estou aqui para dizer que elas estão mais erradas e os homens estão mais certos ou vice-versa. Tirem suas próprias conclusões. Está aí a minha recomendação de leitura e boa sorte, tá? Boa sorte. Depois, talvez, você queira ler livros um pouco mais pesados, como inclusive um que ficou muito famoso nos Estados Unidos recentemente, que é aquele famoso Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem. Foi traduzido assim para o Brasil, mas nos Estados Unidos é chamado de Morning Glory Milking Farm. E uma sinopse rápida é basicamente uma jovem millennial aí de seus 20 e muitos anos, já está na casa dos 30, eu acho, que por conta de problemas financeiros ela decide acatar o conselho de uma amiga, a recomendação de uma amiga, de ir trabalhar como servente sexual numa fazenda de minotauros. Literalmente minotauros, seres vivos, criaturas, né, metade touro, metade humano. E ela fica lá basicamente ordenhando esses minotauros. Depois ela se apaixona por um, depois ela acaba tendo dilemas a respeito da sua teoria feminista e de que aquilo não é certo e blá blá blá. E vocês podem pesquisar esse livro na Amazon e você vai ver assim milhares, centenas de milhares de compras, dezenas de milhares de reviews, sabe? Então é um negócio bem, bem assim, que para o recém-chegado é bem, bem chocante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ver até os romances mais considerados leves femininos, como, por exemplo, o próprio Titanic, tá? O próprio Titanic, Crepúsculo, deixe-me ver outro. Aquele The Handmaid's Tale, né, que tem na Netflix, na verdade era um romance, um livro, foi adaptado para a série mais recentemente. Eu esqueci como ele foi traduzido para português, mas enfim, todos eles, cara, todos eles em absoluto, você vai encontrar um tipo de pulsão ao sofrimento, sabe? E também uma certa fantasia de opressão. Sempre, sempre, sem exceção, cara, sem exceção, você vai encontrar nos romances femininos, principalmente os mais famosos, um tipo de opressão que a protagonista ali sofria. Provavelmente vindo de um sistema, como é o caso do The Handmaid's Tale, ou de algum homem poderoso, como é o caso de Titanic, né, o casamento arranjado ali da Rose, etc. Ou um pai controlador, como é o caso como é que é o nome dela do Crepúsculo, cara? A Bella, né? Então, é muito comum que as mulheres elas tenham uma certa atração por essa opressão. É quase neurótica isso aí. Tem um vídeo muito bom do Epifania que ele lançou ontem, que eu estava até assistindo. Aí, Epifania, tô falando, eu sou mais casto que você, hein? Eu adoro assistir ouvir, na verdade, os vídeos da comunidade enquanto eu tô jogando. E ele ainda disse que é mais casto do que eu porque leva uma vida mais incel de quarto. Porra nenhuma, eu já tô há mais de 7 anos no Volcel, meu parceiro. Ninguém bate essa não. E nesse vídeo ele explicou muito bem como funciona a mente neurótica feminina. E de fato, a busca por um sofrimento latente, sabe? A busca por um drama e até mesmo um processo de vitimização parece ser muito comum nas fantasias femininas. Agora, eu não estou falando isso em tom de julgamento, tá? É uma observação que eu tenho, eu não estou aqui para dizer que elas são estranhas e problemáticas por conta disso. E eu tenho que pisar em ovos, infelizmente, quando se fala a respeito de um grupo protegido, principalmente para um público brasileiro que é extremamente sensível, né, quando se fala das mulheres, porque o Brasil ele tem uma cultura cavalheiresca, quase que medieval, muito forte até hoje.
Então tem sempre um brabão tentando, sabe, fazer algum tipo de proteção ao coletivo feminino, talvez até como o que ele acredite que seja uma forma de provar o seu valor masculino. Eu percebi isso, e a minha impressão é que quanto mais baixo o QI de uma população, quanto menor o IDH, mais a seleção sexual dos homens é feita através desse comportamento quase que bestial, que parte de uma ideia de um masculino ancestral fetichizado, sabe? Do tipo, homem que é homem protege mulher em qualquer situação, a obrigação do homem proteger todas as mulheres, esse tipo de merda, entendeu? E aí ele fica criando umas neuroses na cabeça dele também, onde ele acha que ele é um instrumento, né, para proteger não a mulher dele, não a mãe dele, não a irmã dele, não a esposa, a namorada dele, mas todas as mulheres. E o conceito de feminino, coletivo feminino, sabe? O abstrato feminino ali. Enfim, isso foi até importante eu dizer, não foi só uma ressalva, não, porque isso pertence a um tipo de imaginário ancestral humano. Porque dentro desses romances femininos, se vocês tiverem uma visão mais apurada, vocês conseguem perceber também que há sempre, sempre um tipo de estereótipo, podemos dizer até arquétipo, de salvador. Um tipo de homem protetor, cuidadoso e carinhoso que tenta salvar a mulher daquela situação, tirar ela daquela situação. Você vai ver isso no Titanic também, você vai ver isso no The Handmaid's Tale, você vai ver isso em Crepúsculo, sabe? Aquele tipo de homem que vai fugir com ela do pai controlador. Ou aquele Betinha mais bonzinho que tenta tirar ela das mãos do seu marido abusivo. Cara, isso aí é batata, é batata. É que nem quando eu falo a respeito do coletivo feminino. Eu boto as exceções para ter uma certa honestidade dialética. Eu não conheço todas as mulheres, assim como eu não li todos os romances femininos. Mas eu falo do que eu vejo, do que eu vivo e do que eu sei. Então, todos os romances femininos que eu já tive contato possuem essas características. Só que, obviamente, é humanamente impossível ler todos. Então, eu posso dizer aí, deve existir, na verdade, alguma exceção. Eu já vi? Não. Mas, para ter honestidade, vamos dizer que tem, tá? Até para punhetar os exceção também. Então, me acompanharam até aqui, vocês estão me acompanhando. A mente feminina funciona muito na base do lúdico. E homens mais femininos, eles costumam ser mais lúdicos também. Então uma mulher, ela não vive muito no mundo da realidade. Ela vive no mundo dos contextos das suas emoções. O Raccoon disse uma vez que as mulheres elas não se comunicam com a realidade, elas se comunicam com o que elas sentem a respeito da realidade. E ele está muito correto. Então o comportamento feminino, geralmente, ele vai ser determinado pelas sensações que os estímulos e recompensas do ambiente geram nela. Até certo ponto, todo ser humano é assim, mas as mulheres são mais suscetíveis a isso. O homem ele é um pouco menos suscetível. Ele consegue manter opiniões e posturas e comportamentos mais independentemente do que o ambiente ali está sugerindo. Mulheres são mais sugestionáveis e até mais suscetíveis, e isso entra até num argumento político, porque o governo ele sabe disso. Os governantes, sabe, o Estado sabe disso. E é por isso que já tem umas décadas, na verdade, que todo o sistema político e até mesmo econômico sobrevive de ficar sugestionando o público feminino. A narrativa de medo, é literalmente narrativa de medo, fear-mongering isso aí, que o governo fica fazendo com políticas e propagandas de que as mulheres estão sendo violentadas em massa, de que os números de agressão contra a mulher estão aumentando e, cara, elas não conseguem ver além do medo. Então o que é que o Estado faz? Ele cria um espantalho presente nesses romances femininos e aí ele faz esse papel arquetípico do homem salvador que vai dar a elas essa proteção que elas tanto querem. Basicamente o Estado ele cria a doença para vender a cura. É por isso que o governo ele não quer resolver os problemas. Ele vai fazer algumas coisas paliativas aqui, como aumentar a pena para caso de feminicídio, né? Mas ao mesmo tempo o judiciário vai soltar um cara que faz uma porra dessa ali em 2 meses. Ao mesmo tempo vai, no caso de países de primeiro mundo, aumentar muito a imigração de refugiados que tem mais histórico de fazer isso. Ao mesmo tempo vai vir com narrativas de desencarceramento, de perdão, de ressocialização, que a gente sabe que só perpetua o problema. É que nem a indústria farmacêutica, cara, é que nem a medicina aleopática. Se eles curarem a doença, eles não vão poder vender a cura, isso vai prejudicar os ganhos deles.
Mas você acha que o público feminino, ou sequer o masculino brasileiro no geral, vai entender essa merda? Não vai, cara. Não vai conseguir ver além do medo, entendeu? Agora, para concluir este vídeo, porque, novamente, vocês que já têm um QI um pouco mais alto já conseguiram entender onde eu quero chegar. Já conseguem até responder a pergunta que o Tradicorno Desperto fez aqui. Por que as mulheres perdoam facilmente com tanta frequência seus agressores? Porque isso perpetua o lúdico do sofrimento. Porque isso mantém o romance vivo, entendeu? Porque isso dá propósito ao herói e à história. Isso mantém o arco da história. O herói não existe sem o vilão. Mas o vilão até existe sem o herói, porque o vilão ele costuma ser mais independente. Ele costuma ser o personagem ali que ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, ele costuma ser egoísta, ele não tá nem aí, não é isso? Então, nessas histórias, o vilão ele não depende de nada para existir. Mas o herói, se não houverem vilões para ele se provar como herói, para ele lutar contra, ele não vai conseguir demonstrar heroísmo. Ele não vai conseguir se destacar em meio à multidão como alguém que pratica atos heróicos. É que nem você ser bombeiro numa cidade que nunca teve história e que nunca vai ter de incêndio. Não faz sentido, entendeu? Numa cidade dessa, provavelmente o departamento de bombeiros nem existiria. Só que não existir departamento de bombeiros não significa que não vá haver fogo. Porque para o fogo, o incêndio acontecer, basta... Pô, isso pode acontecer em qualquer situação, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, para os bombeiros existirem, tem que ter histórico de fogo. Mas para o fogo existir, não precisa de bombeiro. É óbvio, isso é uma analogia, mas vocês conseguem entender, né? Então é muito comum. Vamos para o mundo real agora. Quando a gente vê, por exemplo, casos do Mão de Pastel, vários casos de homens que vão defender mulheres assim, são agredidos ou até mortos, e a mulher simplesmente retorna ao agressor, sabe? Sai na moto com o cara depois dele ter agredido, até matado o tirado a Salvador ali. A gente vê casos como esse, assim, à torto e à direito, novamente. Principalmente no Brasil, porque isso remonta a essa brabeza do homem brasileiro de ir lá e se provar útil, como se ele tivesse uma necessidade latente de fazer isso para uma mulher, né? Então ele quase que se sente como um super-herói. Eu já falei a vocês, o brasileiro ele acorda, assim, em média, tá? O brasileiro, em média, ele acorda louco de vontade para ver uma merda dessa acontecendo, para ele dar uma razão, uma própria construção moral que ele teve, sabe? Vocês tomem cuidado, vocês estão numa baladinha, numa festinha, num evento social desses assim, todos aqueles homens que estão ali, eles são um barril de pólvora, entendeu? Uma bomba relógio pronta para explodir no menor incentivo possível se uma mulher, uma donzela estiver em apuros. Eles não vão querer saber por quê, eles não vão querer saber como, eles não estão nem aí. Eles já estão propensos àquilo, sabe? Eles têm uma energia uma frustrada ali dentro deles, que só precisa de um estímulozinho para explodir. Toma cuidado, porque esses caras são capazes de ferir e matar e dormir assim, tranquilamente no mesmo dia, deitar a cabeça no travesseiro pensando, eu fiz o trabalho de Deus. Deus me ama mais porque eu fiz isso, eu fiz o que eu fui ensinado a fazer, esse é o certo, e eles não vão ter um pingo de remorso por isso. O que mais choca, inclusive, os gringos, que eu percebi assim, a respeito da violência no Brasil, quando eles ficam sabendo, é justamente a falta de remorso que os criminosos têm, sabe? Eles, assim, são quase como autômatas mesmo, mas enfim. Isso demonstra até mesmo uma certa instrumentalização, sabe? O homem como um instrumento. No Brasil, é claro, estou falando da realidade do Brasil. Então eu percebo que isso tende a ser muito atraente para as mulheres brasileiras. O homem como um instrumento. Instrumento de trabalho, instrumento de proteção ou até mesmo instrumento de violência. É claro, eu percebi através até mesmo desses romances que são universais, né, são best-sellers globais aí, que isso está dentro de toda e qualquer mulher, até certo nível, até certo ponto. Ou pelo menos temos segurança em generalizar. Eu sei que vocês aprenderam que generalizar é errado, que é o argumento dos tolos, que é desonestidade intelectual. Não é. Estudem o conceito de generalização e não confundam com totalização. Então, quando eu digo que isso está presente em toda e qualquer mulher em menor ou maior grau, isso é uma generalização. Mas, Coruja, você está falando de todas, então é totalização. Não, em menor ou maior grau, entendeu?
sendo menor, inclusive, tendendo a zero. Agora veja, tendendo a zero. Mas eu acho que ninguém discorda, né? Não é uma afirmação extrema dizer que todas as mulheres elas costumam se atrair por um homem quando ele demonstra a capacidade de ser instrumentalizado para algum propósito. Seja esse propósito proteção, provisão, oferecimento de fortes emoções, até mesmo sexualmente, né? O homem ele precisa performar. O que performa é um instrumento. Não literalmente falando, mas perdoem minha analogia, até o membro sexual masculino é chamado de instrumento, vulgarmente falando, né? O instrumento. De fato, o negócio precisa funcionar, que nesse caso é a ereção. Então eu estou tentando buscar o máximo de analogias possíveis para me fazer ser entendido aqui. Agora, retornando. Um homem, quando ele é perdoado por ele cometer essas transgressões com uma mulher, isso não só justifica ela. O arco dramático, que é como muitos psicoterapeutas chamam esse fenômeno, né? O arco dramático, isso perpetua, isso legitima o arco dramático na vida delas, isso legitima o arquétipo prometido do herói, que vai vir para tirar ela daquela situação. Muito comumente, esses homens eles fazem o papel dos dois, como por exemplo o Christian Grey, no 50 Tons de Cinza, que é um dos filmes mais assistidos do mundo, é um dos romances mais lidos do mundo, onde ele é ao mesmo tempo o carrasco e o salvador ali da Anastácia, né? Ele é o cara mau e ao mesmo tempo ele é o cara bom. Ele tira ela de uma situação de pobreza, ele tira ela de uma situação de sufoco, mas ao mesmo tempo ele domina ela e até podemos dizer que ele é até mal com ela. Então ele consegue ser meio que tudo ao mesmo tempo, né? Novamente, esse vídeo aqui não é um manual, tá? Não é um manual de sedução, é puramente teoria, tá? Porque quando você vai pro mundo real mesmo, você vai ver que as coisas são um pouco mais caóticas, principalmente quando se trata do comportamento feminino. Mas no geral, você vai ver homens assim que porra, parece que eles não merecem aquela dedicação, aquela devoção e até aquele carinho que a mulher está dando a ele. Isso para dizer o mínimo. Quando em casos extremos o cara é realmente abusivo e até criminoso, e mesmo assim ela continua com ele, porque aquilo justifica todo um contexto que a mulher tem na cabeça dela. Então, quando você vai conversar com essas mulheres, ou quando essas mulheres elas dão o relato delas, até em vídeos, quando você vê a respeito de casos assim, é quase sempre ela dizendo: ah, não, mas a gente se entendia, tinha momentos que ele era bom comigo, ele dizia que ia mudar, ele pediu desculpa, etc, etc, etc. Novamente, é o arquétipo do herói sendo prometido a ela e ela meio que sustentando a marra do vilão ali enquanto o herói não chega. Porque ela foi prometida ao herói. E o homem, principalmente os homens mais manipuladores, e parece para nós, né? Não vou dizer que isso é uma realidade absoluta, mas realmente, para mim também parece que esses homens mais manipuladores, eles são os que mais têm sucesso com as mulheres, cara. É foda, né? Não tem um homem tóxico, abusivo que esteja solteiro ou que esteja em celibato, seja involuntário ou voluntário. Pode perceber. Não tem um nessa porra. É engraçado, né? Justamente porque esses homens, seja consciente ou inconscientemente, talvez eles façam isso de forma premeditada, planejada, ou simplesmente da natureza deles fazer isso, esses caras eles conseguem manter elas no arco dramático, entendeu? Naquele complexo de ele vai tratar mal, isso faz a mulher sofrer, mas isso justifica a ela a chegada do tal herói, que é quando o cara ele vai lá, tem uma peninha, trata bem, dá uma açucarada e não sei o quê. Então é aquele jogo de extremos. É o jogo das fortes emoções. Para fazer uma analogia, eu gosto de trabalhar muito com analogias, porque eu já percebi através de retórica e persuasão, de estudo de retórica e persuasão, que é a forma mais fácil de se fazer ser entendido. O homem ele também tem muito disso, mas é mais através do esforço. É tipo quando você fala, não, para eu comer a besteira que eu quero comer hoje, eu vou ter que fazer 50 flexões, sabe? O homem ele é muito mais independente nessa busca pela dor e pelo prazer, entre aspas. Entre aspas não, né? Literalmente. E é muito mais baseado em esforço e recompensa. Então o homem tem que ser prático. O mundo dele é um mundo prático, né? É o mundo do trabalho, do dinheiro, do exercício físico, enfim, da fisicalidade. O da mulher já é um pouco mais lúdico. Um pouco não, muito mais lúdico. Então o esforço e recompensa delas é muito mais do estou sofrendo agora, mas vou ser mimada, bem tratada depois.
Então, meio que a mulher, ela tá em busca do homem que... tipo, o homem mais completo possível, entendeu? O instrumento mais funcional, tipo a chave mestra, aquela que abre todas as portas. O homem que consegue personificar o maior número de arquétipos possível. O cara que ele é doce, que ele é salgado, que ele é frio e que ele é quente, que ele é forte, mas ao mesmo tempo ele demonstra uma certa fragilidade, ele se abre pra ela. Fica toda hora naqueles altos e baixos, a mulher adora esse tipo de coisa. E tem também aquela questão do vínculo. Isso cria vínculo na mulher. O arco dramático gera um vínculo. Isso é o básico que escritores de filmes, de livros e de toda a ficção sabe, ou pelo menos precisa saber para escrever bem. Para você gerar empatia, um certo vínculo com o seu personagem ali, que você está criando, você tem que ver ele sofrer, você tem que ver ele se construir. Os melhores filmes, até os filmes masculinos, tem isso, né? Engraçado, que os romances, entre aspas, masculino, eu já até fiz um vídeo sobre isso, eu acho que tá no canal ainda, o drama romântico dos homens, alguma coisa assim, ele tá muito mais naquela ideia meio justiceiro, né, da Marvel. Ah, a esposa que morreu, a esposa que ele tem que buscar vingança, que ele quer reconquistar, uma coisa muito mais monogâmica, muito mais apaixonada. Não tô dizendo que os homens são mais santos do que as mulheres, não, tá? Mais virtuosos nem nada. Eu só estou mostrando realmente uma observação. Já no caso, os romances femininos têm muito mais a ver com diferentes arquétipos de homens lutando por ela. Você vai ver isso no Crepúsculo, você vai ver isso no Titanic, você vai ver isso no 50 Tons de Cinza também, se não me engano, no livro ou no filme, não sei em que capítulo lá, ou em que volume do livro ou do filme, rola ali uns outros caras que ficam dando em cima da Anastácia, e aí o Christian Grey tem que aparecer, se não me engano eles até terminam por um tempo, e ela fica com outros caras, enfim. Enquanto o homem, como é que eu posso dizer isso a vocês? A sexualidade masculina hoje ela tem sido muito castrada pela mídia. A mídia ela não quer mais dar aos homens uma legitimidade ficcional às suas fantasias sexuais. Mas a fantasia sexual masculina tende à poliginia, ao harém mesmo. A ter o máximo de mulheres possível no seu domínio sexual, entendeu? Inclusive, quanto mais diferentes elas forem, melhor. Isso você vai encontrar mais na mídia oriental, porque a ocidental tá toda politicamente correta, né? E é muito castrativa, muito anti-homem. Na oriental, principalmente em animes, você vai ver isso aí, o anime harém, onde o protagonista ali, ele tem várias menininhas ali em cima dele, e elas têm diferentes alturas, diferentes idades, diferentes tons de pele, tons de cabelo. Já no caso das mulheres, você vai ver, é engraçado. Os homens que estão ali dando em cima dela, geralmente tem aquele mesmo estereótipo. Branco, alto, forte e rico. A gente poderia botar mais atualmente aí tatuado também. Porque isso demonstra ali toda aquela questão tribalista, de que ele pertence a algum tipo de hierarquia, ou grupo que dá a ele mais propósito, né? Um instrumento com rótulo. É sempre isso aí, cara. 2 ou 3 homens assim lutando por ela. E no caso dos homens vai ser ali a poliginia, o harém mesmo. Quanto mais melhor, inclusive. Tem uns animes de harém assim que chega a ser até estafante. Você começa a esquecer das personagens, de tanta personagem que o protagonista ali ele bota no harém dele. É tanto nome que você nem lembra. Então, assim, se você olhar bem pra essa coisa, não tem meio que nenhuma virtude ou tendência à monogamia cristã. Porque o conceito de virtude que nós temos é um conceito judaico-cristão. Então você olha para o lado dos homens, não tem muito cristianismo nisso, nem para o lado das mulheres não tem muito cristianismo. Pode-se falar, os patriarcas lá na Bíblia, eles tinham várias mulheres concubinas e tudo mais. Mas, enfim, a moral atual que a gente tem na sociedade é mais Novo Testamento, né? Então, voltando ao cerne da questão em si, eu acabo dando uma devaneada, mas é mais para vocês entenderem as diferenças entre homens e mulheres e isso ilustrar melhor a resposta. Concluindo, mais uma vez estou dizendo que vou concluir agora, mas dessa vez é sério, aqui o vídeo e a resposta ao Tradicorno Desperto. Tem a questão do vínculo, né, que eu estava falando. Você pega os melhores filmes que você já assistiu. O personagem ali, ele passa por sofrimento, ele passa por alegrias, ele passa por altos e baixos. Inclusive, nos filmes e livros e ficções em geral, o clímax é justamente o ponto alto da obra,
onde você não sabe se o protagonista vai viver ou morrer. Isso, obviamente, pode ser alegórico, onde é o tudo ou nada ali da obra, entendeu? Até com pessoas, cara. Até os melhores amigos que você tem na sua vida, provavelmente você. A amizade entre vocês é tão forte justamente porque vocês passaram por situações difíceis e situações boas juntos. Vocês comemoraram, vocês sorriram, vocês sofreram todos juntos. Com mulher é a mesma coisa. Só que de uma maneira mais. Como é que eu posso dizer? Não é só lúdica, é estética. É estética. Porque o homem, quando ele tá casado, porra, depois de anos, ele vai dizer assim: não, minha mulher, eu amo minha mulher porque, porra, a gente passou por um monte de perrengue junto. Quando eu tava, assim, fudido, na merda, ela me tirou da merda, ele vai ser grato por ela. Aí ele vai dizer que a ama e tudo mais. Geralmente o homem ama assim, né? Novamente, passou por altos e baixos com ela ali. Já a mulher, ela costuma ser mais apegada ao homem, costuma, tá? Não porque ele tirou ela da merda, porque ele tava com ela nos altos e baixos, e por isso ela é grata a ele. Não é assim, cara. Não é assim, porque a gente vê aí frequentemente casamentos onde a mulher tem nojo do marido, onde isso aí é censo, tá? É censo. Os casamentos, a maioria dos casamentos, assim, depois de alguns poucos anos, a frequência do sexo diminui. Então, de fato, obviamente, né? A gente pode levar como evidência o fato dos homens terem libido mais alta. Então, assim, não é o fato do homem não querer mais comer a esposa, é porque a mulher ela já fica dando desculpa. Ela já fica dizendo que tá com dor de cabeça, hoje não, então ela perde a atratividade, atração pelo homem. Então pode haver ali nesses relacionamentos mais duradouros, onde o casal passou por altos e baixos, da mulher um certo respeito pelo homem, sabe? Até uma fidelidade, mas é muito raro, muito, muito raro você ver uma paixão de fato. Paixão no sentido romântico, tá? Dela, assim, olhar para aquele homem e falar, porra, esse homem me dá tesão de fato, eu sinto atração por ele, física. É muito difícil, porque a mulher ela não sente atração através da gratidão como o homem sente. Então é muito fácil o homem se apaixonar e sentir tesão por uma mulher que cuida dele, que faz carinho nele, entendeu? Que é doce, que é afável. Nossa, esse cara vai querer comer essa mulher todo santo dia, mais de uma vez por dia. Quanto mais adorável ela for, mais tesão ele vai sentir por ela. Com mulher não funciona assim. E os homens acham que funciona. Esse é o grande problema. Uma mulher não vai morrer de amores nem de tesão por você só porque você é engraçadinho, porque você é agradável com ela, porque você é carinhoso e cavalheiro. Não vai. O que faz realmente, novamente, isso aqui não é um curso de PUA não, porra. Estou apenas respondendo aqui a pergunta do Tradicorno Desperto. O que faz a mulher morrer de amores por um homem? Perdoar ele. Ficar louca por ele, do tipo, não me importa se ele traiu, eu quero ele, não me importa se ele me bateu, eu gosto dele, eu vou ficar com ele. Não me importa a merda que ele fez, eu vou ficar do lado dele. Esse conceito de amor ágape até mesmo, o amor autossacrificial, onde a mulher ela tá perdendo, mas ela continua ali. No caso do homem, repito, é quando a mulher ela é agradável e passou do lado dele ali altos e baixos. O amor ágape do homem ele funciona mais através de uma gratidão, entendeu? O da mulher funciona mais através de vínculo, um vínculo forte, onde esse homem causou nela esses altos e baixos. Não o exterior causou neles, ali na relação deles, os altos e baixos, mas esse homem foi o homem que foi o vilão e o herói na vida dela. É por isso que um homem ele consegue se apaixonar de novo e de novo e de novo por mulheres diferentes, mesmo tendo vários relacionamentos. Consegue criar vínculo, entendeu? Tipo aquele boomerzão que já casou 8 vezes, tem 2 filhos com cada mulher, caco de vidro na rua, bastardo, tá afundado em pensão, ainda olha no fundo dos seus olhos, todo fudido, todo acabado, e diz: não, casamento é sagrado, eu amo minha mulher, já foi corno, não sabe se grande parte dos filhos que ele tem é dele. O cara olha no fundo dos seus olhos e diz uma porra dessa. Ele acredita realmente naquilo. Já a mulher, quanto mais relacionamentos ela tem com esses vilões e heróis, menos vínculo ela consegue criar com relacionamentos posteriores. Justamente porque o homem que mais marcou ela naqueles altos e baixos que ele causou é o arco dramático da vida dela, entendeu? Ele justifica toda aquela sanha dela ao ágape, ao ato-sacrifício, até a pulsão ao sofrimento. Cara, muito. Vamos ser até mais viscerais aqui. Muito do feminino, da vida do feminino, é sofrimento. Porra, o parto é sofrimento.
a menstruação, as cólicas, aquela porra toda é um sofrimento. Meio que as mulheres ao longo da história aprenderam a gostar do sofrimento como até um mecanismo de sobrevivência. Não que os homens não sofram também. Porra, o homem sofre pra caralho também. Não seja através de parto, ou não seja através de menstruação e cólica, oh meu Deus. Mas é através do esforço, é através do trabalho. E é por isso que o arco dramático do homem, vamos botar assim entre aspas, é aquela porra de eu só vou comer besteira hoje se eu fazer 50 flexões. Eu só vou jogar meu videogame hoje se eu fizer 5 vendas no meu site. Um exemplo desse. Então você percebe que o sofrimento feminino ele parte muito mais de uma questão interna, até mesmo determinada biologicamente, podemos dizer, né, que é a questão do parto. Porra, não tem como não sofrer no parto. Tudo bem, tem anestesia hoje, mas enfim, vocês entenderam como, porra, tem essa ditadura que é hormonal, que é a menstruação todo mês ali na vida delas, que é uma merda, né? A tal da cólica e tal, realmente. Todo homem já experimentou alguma cólica algumas poucas vezes na vida. Geralmente é causada por problemas digestivos, sabe aquela dor de barriga? Então, mas elas sentem todo mês. Então, o que eu quero dizer é que o arco dramático delas é muito mais uma coisa interna, que elas têm que lidar mesmo por conta de uma questão primordial delas. Já o homem, como até dito na Bíblia, pô, isso é engraçado, tem até escrito na Bíblia, né? O sofrimento da mulher será a dor do parto e o do homem será a busca pelo trabalho, né? Para ele ter o seu sustento, não é isso? É o anátema do pecado de Adão e Eva, né? O anátema do Éden, ali, quando eles são exilados. Como eu disse, né, eu não me considero cristão porque, para mim, o único cristão que realmente existiu morreu na cruz há 2026 anos atrás. Mas a Bíblia, de fato, ela é um livro muito inteligente. Então é isso. Para concluir esse vídeo, mulheres perdoam esses homens justamente por conta da legitimidade do arco dramático na vida delas. E é muito parecido com a fidelidade que o homem tem ao trabalho. Não tem aquele ditado, trabalho engrandece o homem? Então o homem ele tá ali trabalhando, 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 porque o arquétipo do herói dele, a salvação que ele acha que ele vai ter ali do trabalho, novamente, não que isso seja mentira, né? Na maior parte dos casos não é, a não ser que você esteja fazendo um trabalho tipo, sei lá, day trade, jogando no tigrinho e tal. Inclusive, o que atrai muitas pessoas ao tigrinho é justamente isso. Mas enfim, o que é prometido a você quando você se esforça no mundo do trabalho? Uma recompensa. Com as mulheres, fazendo assim uma analogia que possa ilustrar melhor e fazer vocês entenderem melhor como elas veem esses homens, é muito parecido. Elas veem aquilo como trabalho, sabe? E que elas vão ser recompensadas e que vai ter um pote de ouro no fim do arco-íris. Cara, é batata, cara. Todas as mulheres que estão nessa situação, sem exceção, tá? Desafio qualquer um de vocês a encontrar uma exceção. Todas elas acreditam que o cara vai mudar, porque ele era bom no começo do relacionamento, porque tem momentos que ele trata ela bem, porque ele não é assim o tempo todo, porque ela até parte de um senso até meio que arrogante delas, de que elas vão conseguir domar esse homem, entendeu? Que elas são tão poderosas e até através do carinho, que inclusive parece até mesmo que elas oferecem mais esse carinho a homens transgressores, para não dizer casos extremos de criminosos até mesmo, ela vai mudar eles, como se ela tivesse o toque de fada, assim, que torna o sapo em príncipe, né? Inclusive, essas histórias da princesa beijando o sapo e quebrando o encanto dele, se tornando um príncipe, regenerando ele em Cristo, é justamente essa fantasia da cabeça das mulheres, sabe? É por isso que quando ela olha o Miqueinha, assim, que ele já é um menino bom, ela olha assim e fala, esse daqui não foi, já tá domado, entendeu? Ele não precisa ser regenerado, ele já é bonzinho, ele não precisa do meu toque de fada. Agora, quando ela vê aquele moreno tatuado, cara de bandido, e aquele cara vai lá e empana ela na porrada, aí ela acha que o trabalho de Cristo precisa ser feito e ela vai ser o evangelho, né? Ela está trazendo as boas novas. Inclusive, não, porra, é foda, né? Eu digo que vou terminar o vídeo, mas enfim. Inclusive, a igreja, ela sempre usou disso aí, quando era uma instituição funcional da sociedade, hoje acredito que não é mais, ela aparelhava isso aí nas mulheres como uma forma de manter a comunidade ali. Por isso que tem até aquele meio que estereótipo do homem do passado que ficava falando, porra, minha mulher fica pegando as coisas de casa pra ficar dando pra caridade. Que ela quer ficar dando dízimo toda hora pro padre, não sei o quê. Pois é, as igrejas sabem que as mulheres são as maiores dizimistas. Então a igreja, quando era funcional, conseguia guiar esse instinto, podemos dizer assim, feminino, para alguma coisa boa. Hoje, a igreja perdeu a mão, o Estado se tornou o novo Deus,
E o que é que o FDP do Estado faz? Ele fica aparelhando esse instinto feminino para ficar passando a mão na cabeça de vagabundo, para ficar vindo com essa política de desencarceramento, para ficar, no caso de países de primeiro mundo, chamando o refugiado aí de país em guerra para entrar com visto de refúgio em país, e esses caras aí, como aconteceu aqui na Austrália e em Sydney, né? Cometem atos aí que vocês sabem. E aí tá virando essa porra, entendeu? Antes era ajudar os pobres. Hoje é bandidolatria. É foda, meu parceiro. O Estado é desgraça. Mas enfim, senhores, eu acho que já cobri assunto demais aqui nesse vídeo. Muito obrigado por vocês acompanharem até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de sabedoria e consciência sempre. Vejo no próximo vídeo. Até mais.